Fala pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje aí surgiu uma entrevista do Abel Braga, diretor técnico do Vasco, reforçando aí a possibilidade de permanência do Maurício Barbieri como técnico do Vasco, elogiando muito o trabalho do nosso treinador e de quebra também elogiando o diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax. Vamos falar aqui do Andrei Santos, que pode ser devolvido antes do previsto ao Chelsea, também do reforço contratado pelo Vasco, que está mantendo a parte física aí para poder entrar em campo. Essa história do Barcelona interessado no garoto Ryan e muito mais, cara. Muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que tá se inscrevendo. Muito obrigado aí a todos vocês aí. Pessoal, o diretor técnico do Vasco, Abel Braga, deu uma entrevista ao podcast do jornalista Theo José, narrador lá do SBT, que narra a Champions League, falou a respeito aí do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Maurício Barbieri no Vasco, que na minha opinião não está sendo nada desenvolvido, né? Pelo contrário, está sendo tudo destruído dentro do Vasco, mas o Abel Braga pensa totalmente diferentemente aí do torcedor vascaíno, ou pelo menos da grande maioria dos torcedores vascaínos, que querem ver a saída do Maurício Barbieri, né? Que estão vendo que o trabalho não vai resultar em absolutamente nada, e sim no pior, né, que é o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele disse que está tranquilo que o Vasco irá voltar sim a jogar bem e conseguir conquistar os resultados. Ele disse que cada jogo é uma esperança muito grande e agora não precisa nem jogar bem, precisa de um resultado positivo para voltar a ter a confiança. Ele disse que o Vasco vai sair sim do fundo do poço, né, lá da zona do rebaixamento, e disse que não tem nenhum problema, o problema é zero. E ainda ressaltou que não está apavorado, nem mesmo o protesto do torcedor deixou ele chateado. Ele disse que o Vasco está no caminho certo e que pode sim conseguir as vitórias tão necessárias aí no Campeonato Brasileiro. Ele disse, mais uma vez, ressaltou que o trabalho do técnico Maurício Barbieri é muito bom, elogiou bastante o treinador do Vasco e também o diretor executivo Paulo Brax, destacou a afinidade entre os dois profissionais. Isso para nós torcedores pode ser determinante pela manutenção do Maurício Barbieri, né? Já que, de acordo com o Abel Braga, ele tem uma boa afinidade aí com o Paulo Brax. Tudo indica que o nosso diretor executivo não vê sentido em mandar embora o Maurício Barbieri. Há várias informações que confirmam que após o jogo contra o Goiás, dependendo aí do resultado, se o Vasco, por exemplo, perder o jogo para o Goiás, o técnico Maurício Barbieri será demitido. Eu acho muito pouco provável, já que essa diretoria do Vasco teve várias oportunidades para mandar embora o técnico Maurício Barbieri e até agora não o fez. Não mandou embora o treinador e eu não acho que uma derrota para o Goiás em São Januário vai mandar embora o Maurício Barbieri. O Vasco já passou por uma humilhação maior dentro desse Campeonato Brasileiro, que foi o 4-1 sofrido pelo Flamengo, né, que perdeu para o Flamengo no clássico aí dos milhões, tomando 4 gols somente no primeiro tempo, com 3 zagueiros e um time totalmente que era em tese para ser defensivo, né, para segurar o ataque do Flamengo, e o Vasco tomou 4 gols naquele jogo. Não acho que o Vasco vá mandar embora o técnico Maurício Barbieri, eu acredito que ele deverá ficar até o final da temporada. Logicamente, não é o que eu quero, não é o que você quer e não é que a grande maioria dos torcedores querem. Porém, as 777 Partners não demonstra interesse em mandar embora o treinador, tanto que você vê as coletivas dele, ele sorrindo depois de tomar uma goleada para o maior rival, o cara dizendo que não teve nenhum tipo de reunião a respeito de demissão, a falar que está tranquilo, que o trabalho está sendo bem feito, né? O próprio Abel Braga nesse podcast confirmando que o trabalho é bom. Com certeza eles estão totalmente tranquilos. Quem está somente apavorado é o torcedor vascaíno, na cabeça das 777 Partners, na cabeça de quem trabalha dentro do Vasco. Porque para nós, torcedores, o que está acontecendo com o Vasco é o mesmo roteiro de 2008, é o mesmo roteiro de 2013, é o mesmo roteiro de 2015 e é o mesmo roteiro de 2020/2021, que o Vasco caiu lá no final de janeiro de 2021, que o campeonato foi emendado, né, devido à pandemia. É o mesmo roteiro, cara. O Vasco jogando mal o Campeonato Brasileiro, lutando sempre na parte de baixo e quando entra na zona do rebaixamento não sai mais, não consegue sair, cara. 2015 foi um ano muito parecido com o que está acontecendo hoje no Vasco. O Vasco fez um bom campeonato carioca naquele ano, conseguiu o título, diferentemente desse ano, porém, jogou bem. O Vasco também, para muitos, fez um ótimo campeonato carioca, porém o Vasco foi muito mal na Copa do Brasil nesse ano.
E naquele ano do Campeonato Brasileiro, o Vasco sempre esteve na parte de baixo da tabela, como está acontecendo hoje, né? Ficou aí muitos jogos sendo saco de pancadas, perdendo todos os jogos. Todos os jogos naquele ano, o torcedor se perguntava, cara, de quanto será que o Vasco vai perder? É a mesma coisa desse ano. A única coisa que muda é que nesse ano o aproveitamento do Vasco é pior do que o ano de 2015, por incrível que pareça. O Vasco hoje tem o pior aproveitamento da sua história jogando o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, inclusive dentro da Série B. Por aí você tem uma noção que é péssimo, horroroso, horrível o trabalho feito pelo Maurício Barbieri. O torcedor é obrigado a engolir o que diz o Abel Braga, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo dentro do Vasco. O amadorismo segue a todo vapor dentro do nosso clube e, infelizmente, caminhando a largos passos para cair para a segunda divisão. Inclusive, aí a Globo já traz que o Vasco tem cerca de 62,2% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão, sendo que o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, teve 11 rodadas. Com 11 rodadas, o Vasco já tem mais da metade da porcentagem de chance de cair para a segunda divisão. É um absurdo o que você vê, está vendo dentro do Vasco, é uma falta total de compromisso com você, torcedor, e com todos nós, torcedores vascaínos. Complicado, situação muito difícil. Se manter o Maurício Barbieri, nada vai sustentar o Vasco na primeira divisão. Deixa aí nos comentários o que você achou do que disse o Abel Braga. É um absurdo o torcedor ter que aceitar o que disse o Abel Braga. Pessoal, de acordo com o site Esportes News Mundo, o Vasco pode devolver o Andrei Santos antes do previsto. Faltam apenas 19 dias para o fim de contrato do atleta e o jogador sequer vem entrando em campo, né? Alegou um problema de lesão no último jogo contra o Internacional. O Vasco teria reavaliado o jogador, visto que não tinha nenhum tipo de lesão, mas mesmo assim o jogador estava se queixando de dores. Aí abriu a brecha para grandes especulações de que o jogador estava cavando de vez a sua saída do Vasco para não se lesionar antes de se apresentar ao Chelsea, né, que ele deverá retornar ao clube inglês agora para jogar nessa próxima temporada lá na Europa, 2023-2024, e com certeza muitos torcedores acreditam que sim, esse é o motivo do Andrei Santos não ter entrado em campo contra o Internacional, porque já que não tinha lesão, não foi nada constatado do jogador, mas mesmo assim o jogador insistia que estava com dores, não fazia nenhum sentido ele não ter entrado em campo, né? Com certeza isso causou uma grande insatisfação junto ao torcedor vascaíno. Vale ressaltar que pelo contrato o jogador teria mais 2 jogos até o fim aí do seu empréstimo, que se encerra no dia 31 de junho. Os jogos contra o Goiás em casa no dia 22 e também contra o Cuiabá também em São Januário no dia 26. Mesmo o técnico Maurício Barbieri dando mostras que quer utilizar o jogador como titular, pode sim existir a possibilidade dele ser devolvido ao Chelsea antes do previsto. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse assunto do Andrei Santos. Você acha que o jogador não está querendo mais jogar com a camisa do Vasco? Se ele não está querendo entrar em campo para não se lesionar antes da sua apresentação no Chelsea? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião. Bom, pessoal, provável reforço do Vasco que ainda não foi confirmado oficialmente, mas que já estaria tudo acertado com o nosso clube. O atacante Serginho vem mantendo aí a forma física, visando aí se apresentar bem ao clube nos próximos dias, né? Assim que abrir a janela de transferências, o Vasco poderá registrar aí oficialmente o atacante que será novo reforço do Vasco, jogador de 28 anos que está vindo lá da Turquia, do Giresunspor. É um dos primeiros reforços aí do Vasco para essa janela de julho, coisa que o torcedor não quer, mas infelizmente é o que o Vasco vai trazer, né? Eu já falei inúmeras vezes aqui que esquece essa história de vir craque, de vir jogador nível Felipe Coutinho, Alan, esses caras aí, Douglas Luiz, por aí vai, mano. Nenhum desses jogadores vai vir pro Vasco, vai vir jogadores do nível das contratações que o Paulo Brax fez e do nível do Serginho, que é um jogador totalmente desconhecido, nunca atuou no futebol brasileiro e sempre jogou em países que não tem um campeonato de futebol em alto nível, né? Na minha opinião, eu não contrataria esse jogador. Vamos ver como que vai ser o futebol desse atleta assim que ele chegar ao Vasco. Pode ser que ele queime a minha língua e também de todos os outros torcedores que não querem ver o jogador vestir a nossa camisa, né? Deixe aí nos comentários o que você achou dessa contratação. O jogador vem mantendo a forma física aí para se apresentar bem no Vasco, já que o futebol europeu se encerrou as atividades agora nessa temporada.
para fechar o nosso vídeo, vamos falar do interesse do Barcelona no atacante Ryan, garoto sensação do Vasco após fazer um gol aí que deixou menos feio o placar do Vasco contra o Internacional, fazendo em seu primeiro gol com a camisa do Vasco, o jogador mais jovem na história a balançar as redes com a nossa camisa, e ele entrou na mira do Barcelona, de acordo aí com a imprensa europeia. Além de encaminhar a contratação do atacante Vitor Roque do Atlético Paranaense, o Barcelona já tem os próximos alvos e entre eles está o atacante Ryan do Vasco, jogador de apenas 16 anos, que conquistou aí a titularidade no Vasco e com certeza deverá ser mantido no time titular para os próximos jogos, né? É um assédio aí muito forte, né? O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e dependendo aí, se vir com uma grana muito alta, pode ser que o Vasco aceite vender o jogador. Infelizmente eu não tenho aqui os dados da multa rescisória do jogador para o futebol europeu. Se você souber de alguma coisa, deixa aí nos comentários para enriquecer o nosso vídeo. Com certeza deve ser mais de 50 milhões de euros, na minha opinião, porque é um jogador extremamente qualificado. O Vasco não poderia colocar uma multa abaixo disso. Com certeza a gente espera que caso ele vá para o futebol europeu, que seja no mínimo por 50 milhões de euros, porque é o que o jogador vale, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha desse interesse do Barcelona, se você acha que realmente, se o Barcelona vir, o Vasco vai vender o atleta, ou se você acha que ele vai continuar jogando com a nossa camisa e a 777 Partners vai bancar a permanência do garoto. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!